Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Diego. Estamos reunidos mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor através do aprendizado da palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, a qual nós tínhamos parado no capítulo de número 4. Nós fizemos a leitura de todo o capítulo 3, terminamos, e agora vamos continuar aí no capítulo de número 4. Nós vamos começar hoje no capítulo de número 4. Peço a todos que se inscrevam nesse canal aqui, para todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo você seja avisado. Também, além de ativar o sino de notificações, aí assim você é notificado, além de se inscrever, claro. E também para você compartilhar esse vídeo com pessoas que você quer que cheguem ao conhecimento também das Sagradas Escrituras. Nós estamos aí nesse estudo, versículo a versículo, das cartas paulinas, então acredito que vai ser de muita edificação para as pessoas. Amém? E aí hoje, como nós estamos retomando o capítulo de número 4 e vamos iniciar nele, melhor dizendo, então nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo de número 4. Lembrando que enquanto o decreto da onda roxa estiver valendo aqui no estado de Minas, incluindo, claro, nossa cidade Matosinhos, a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo Interestadual de Patrocínio aqui em Matosinhos, vamos estar assim disponibilizando os vídeos de culto, tanto de aprendizado como os cultos do domingo, através do YouTube. Tá bom? Aí você, quem tem acesso na internet e ao canal do YouTube, tem acesso aos vídeos, ao conteúdo dos nossos estudos e das mensagens do domingo. Então peço a você que compartilhe com o máximo de pessoas possível e para que as pessoas possam então se inteirando do que nós estamos tratando aqui na igreja, através dos cultos de aprendizado, bem como através dos sermões disponibilizados aí através desse portal, desse canal nosso aqui no YouTube, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4 de Efésios, versículo de número 1. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo, tá bom? Está escrito assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus,
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros, e irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Aqui Paulo continua, né, a sua dissertação acerca de alguns quesitos fundamentais para a fé, direcionado nesse caso aqui à igreja de Éfeso, mas claro que englobando toda a igreja de Cristo, né, portanto que chega ao nosso conhecimento através das Sagradas Escrituras o que Paulo quer dizer aos Efésios. E ele muda, vamos assim dizer, o tom quando começa no capítulo de número 4. Paulo passa a dissertar, a dizer sobre a conduta, sobre o andar na fé. Como é ser, então, qual é, vamos assim dizer, os deveres de alguém que se encontra na fé. E ele começa propondo uma unificação do sentimento de todos esses que compõem a Igreja de Cristo. Ele faz um convite aqui, através dessas argumentações, para que haja uma unidade na fé. Ok? Então, ele começa no versículo 1 dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, aqui ele já está falando, né, andar aqui nessa conjuntura, nesse contexto, significa viver. Viver, né, segundo os preceitos de Deus, segundo a vocação, a expressão que ele usa é essa, a vocação a qual fostes chamados. Ele daqui a pouco vai falar de chamadas específicas, contudo, há uma chamada que é para todos, ou seja, há uma graça, há uma vocação que é disponibilizada por Deus a todos que nele creem, que é a vocação da graça, da salvação, mediante a pessoa de Cristo. Então, independentemente se a pessoa recebe dons espirituais, ministeriais e tal, ela, qualquer que seja essa pessoa, recebeu de Deus a vocação da salvação. E isso já é um motivo para glorificarmos a Deus. E aí Paulo faz esse convite de vivermos segundo esta vocação disponibilizada por Deus, que é a vocação da salvação. Salvo precisa ter conduta de salvo. Nós não podemos nos misturar, e quando eu digo não podemos nos misturar, não é ser um religioso fanático que não conversa com ninguém, que não professa a mesma crença do que a nossa. A questão não é essa. A questão é a sua forma de viver,
a sua forma de estar no mundo, a sua forma de se relacionar com as pessoas, não pode ser como a proposta, por exemplo, pelas culturas demais que nós vivemos, né? A cultura que é disponibilizada na sociedade a qual estamos. Você não pode reduzir a sua conduta a isso. O que isso quer dizer? Por exemplo, se é comum, né, vou utilizar aqui o Oriente Médio como exemplo. No Oriente Médio, por exemplo, o homem que tem condições, ou até mesmo também em outros países, se não me falha a memória, a Índia também tem isso, o homem que tem condições pode ter mais de uma esposa. Mas essa não é a conduta de um salvo em Cristo. Percebe? Mesmo que aquela cultura disponibilize essa possibilidade, isto não significa que alguém que está em Cristo deva andar nesses costumes, nessa cultura. Porque a nossa cultura tem que ser cultura vinda do céu, disponibilizada através das Escrituras, a forma de viver da nossa existência aqui nessa terra, da nossa peregrinação, nesse período, né, de peregrinação a qual estamos na terra. Percebe? Então, nós não podemos ou não devemos caminhar nos mesmos moldes do que a grande maioria que está muitas vezes em nosso entorno vive. Mas isso não significa que você vai ser arrancado da terra, porque isso não é possível no momento, né? Até que haja o arrebatamento. Mas sim que nós devemos ter uma conduta balizada pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, em especial pelos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Ok? No versículo 2, ele diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então Paulo faz um convite a vivermos de forma humilde, né? Humildemente, de forma humilde. Isso aqui, essa concepção de que ele está querendo trazer, é justamente, muitas vezes, essa concepção de hierarquização, de que um é superior ao outro, devido ao que vai, vamos assim dizer, ao que você empreende na sua vida. Mas nós não devemos agir de uma maneira a achar que outra pessoa é inferior a nós devido a nós empreendemos, nós estarmos vocacionados a fazer uma coisa que esta outra pessoa não está. Então é muito importante entender a ideia de humildade e suportar uns aos outros. Porque, infelizmente, tem gente que não consegue entender que mesmo nas múltiplas singularidades, né, que é composta a igreja, e não só a igreja, como a sociedade como um todo, porque cada sujeito, né, é uma singularidade, cada um de nós é único, é exclusivo, mesmo que tenha algumas coisas que nos coloquem em comum, que é, no caso, a ideia do social. Entretanto, nós temos a nossa própria subjetividade, nossa própria forma de composição subjetiva, a nossa própria composição de ser, o que nos construiu, o que nos produziu até aqui, né? E nós temos as nossas próprias particularidades dentro disso, né? Contudo, Paulo está convidando que, em meio a essas singularidades, que nós venhamos então entender da unidade em Deus pelo seu Espírito, e que nós devemos agir com humildade, e nós devemos suportar uns aos outros. Ou seja, as pessoas não são igual a mim, as pessoas não pensam como eu penso, as pessoas não necessariamente vão ter os mesmos gostos que eu tenho, as pessoas não vão entender a vida como muitas vezes eu entendo. Elas muitas vezes vão divergir, quase todas elas vão divergir a todo instante. Imagine isso na multiplicidade de pessoas dentro de um contexto que é uma igreja, né? Então, assim, nós temos que ter humildade de olhar e entender que o outro não pensa como a mim. Infelizmente, ou felizmente, não sei, Deus o sabe, a igreja tem muito disso, das pessoas não conseguirem entender algumas vezes e querer que todo mundo ali pense igual. Isso não vai acontecer. O que nós temos que ter é humildade e suportar uns aos outros no amor, porque é assim que Deus olha para nós. Eu costumo brincar aqui com a minha esposa, dizendo a ela, se a gente tem que suportar
tantas pessoas na igreja que pensam diferente, que agem de formas X, Y, Z. Imagine Deus olhando para toda a humanidade, percebe? E Ele nos suporta no amor, porque nos amou primeiro, percebe? Então nós devemos olhar para o próximo da mesma forma, ou pelo menos fazer, ou tentar fazer o exercício de olhar para o próximo da mesma forma. Só que a intolerância, muitas vezes, ela sobrepõe na vida de uma pessoa. E se tratando de um cristão, isso é um problema, porque nós devemos ter longanimidade, ou seja, nós precisamos ser longânimos, pacientes em irar, em revoltar uns com os outros. E isso não é algo que está sendo muito comum, inclusive dentro das igrejas. A falta de paciência das pessoas, o nível de ansiedade elevado, essa ideia de querer as coisas tudo a seu tempo e a sua hora, a não saber compreender e interpretar as interações intersubjetivas, né? Ou seja, dessa singularidade que cada pessoa é, que não corresponde necessariamente com os mesmos ideários do que os meus, o que algumas vezes vai entrar em choque, vai ser antagônico ao que nós pensamos, vai ser contrário. Então, se nós não entendermos isso, nós não conseguimos suportar uns aos outros. E uma igreja onde isso não está posto, isso não é esclarecido para os seus membros, logo é um lugar que terá muitos problemas, a qual no linguajar cristão chama-se de contendas. Vai ser um lugar repleto de contendas, de pessoas que não conseguem, de maneira alguma, ter a humildade de olhar para o outro e falar: esse outro não pensa igual a mim. Percebe? Então isso é muito importante. Há uma aplicabilidade, há uma praxis aqui deste texto sagrado para a conduta, para a vivência, para o modo de ser do cristão. Ok? Mas continuando, né? Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele usa a expressão esforço. Tem que haver um esforço. Mas as pessoas não querem nem esforçar. Né? Tem um sociólogo, né, já falecido, Zygmunt Bauman, e ele retratou, claro, a partir da filosofia, né, a partir da sociologia, melhor dizendo, a questão de uma sociedade líquida, ou seja, onde as relações não duram. E ele entendia não só relações assim interpessoais, mas também em qualquer esfera, em qualquer âmbito, em qualquer coisa. As relações são praticamente descartáveis hoje. Percebe? Então os casamentos muitas vezes são descartáveis. Caso hoje, amanhã descaso, sem problema. Imagine então numa comunidade de pessoas que não têm ali nenhum vínculo mais forte, a não ser esse vínculo da fé. Correto? As pessoas não estão suportando. E hoje, por exemplo, com esse tanto de igreja que tem aberto, por todo lado que você for ter uma igreja aberta, as pessoas hoje acham que resolvem as coisas mudando de lugar. Claro que se o lugar é um lugar adoecedor, como eu costumo dizer, né? Se é uma congregação, se é uma comunidade que te adoece, realmente você deve procurar um outro lugar para estar. Porque é um lugar adoecedor, um lugar que não faz bem para a sua saúde mental, não faz bem para a sua saúde física. Então, realmente não cabe estar dentro desse lugar. Né? Contudo, se for por problemas pontuais e triviais, e hoje a marca está sendo essa, que as pessoas mudam de lugar por coisas triviais, por coisas que, por falta de esforço em estar em paz com o outro mediante o Espírito, em dificuldade, em uma precariedade na condição de dialogar com o outro. E isso é um problema, né? Isso, se não há esse esforço, logo o Espírito não flui em meio a esta comunidade, em meio a esta congregação. Então é muito importante que nós, enquanto cristãos, nos esforcemos a estar suportando uns aos outros no amor, mediante o vínculo no Espírito, para que seja estabelecida uma paz. E paz não significa que não exista conflitos, ok? Paz é que há resolução dos conflitos. Os conflitos vão ter ali soluções,
mesmo que em alguns momentos seja provisória, porque daqui a pouco surge outro embate, contudo, quando você vai aprendendo a lidar com as questões do contraditório, do contrário, das interpelações do outro, a nossa conduta, nosso modo de ser, enfim, você começa a crescer e a ter uma maturidade em lidar com a diferença, em lidar com aquele que é diferente, com aquele que não pensa igual. Isso vale tanto para o contexto cristão, para o contexto de comunidade enquanto igreja, quanto vale esta aplicabilidade para outras áreas e outros setores da vida, como, por exemplo, no casamento, na relação com os filhos, no trabalho. Se você não consegue ter esse jogo, ter esse discernimento, né, é um discernimento social, inclusive, diga-se de passagem. Percebe? Claro que em alguns lugares você está mais preso por mais compromissos do que em outros. Isso é óbvio. Né? No seu trabalho você tem um vínculo empregatício e tem ali algumas responsabilidades que em outros lugares você talvez não tenha. No seu casamento, com a sua família, você tem algumas responsabilidades que em outros lugares você não tem. Na igreja você tem responsabilidades e tal, específicas àquele contexto, o que você talvez não teria em outros. Enfim, tem que haver, claro, essa graduação, né, vamos assim dizer, de responsabilidades e compromissos ali despendidos. Contudo, é preciso haver um esforço de cada um de nós para que consigamos, então, entender como é viver em meio a essas contradições, em meio a essas diversas singularidades que compõem uma denominação cristã. Tá bom? 4. Aí Paulo vai convocar aquilo que eu iniciei dizendo, vai convocar para a ideia da unidade. Ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, as pessoas acham que mudando de denominação que elas vão resolver o problema, só que não entendem que a igreja é uma só. Que existem denominações eclesiais diferentes umas das outras. Contudo, a igreja de Cristo é uma só. Então, independentemente de ser uma igreja pentecostal séria, uma igreja pentecostal que despende o estudo das Escrituras, que tem Cristo como primazia, que não tem aqueles misticismos loucos que tem em alguns lugares, né? Mas que se apega às Escrituras para então ter uma conduta o mais possível e transparecer uma conduta cristã, bem como pode ser uma igreja presbiteriana, pode ser uma igreja batista tradicional, pode ser uma metodista, uma luterana. Se todos têm Cristo como sendo o único caminho, a única verdade, a única vida, o único capaz de levar o homem a Deus, e tendo isso posto para todos, e isso sendo a regra de fé e prática dentro desse lugar, automaticamente, qualquer lugar que você for, é a igreja de Cristo. E isso precisa ficar sendo entendido. E a pessoa sai daqui, e muitas vezes o indivíduo, o sujeito, né, ele não entende que o problema muitas vezes não é as outras pessoas. Eu vou te ser sincero, geralmente o problema não são as outras pessoas. Geralmente o problema é a gente mesmo. Somos nós. Percebe? Tem uma música do Judson de Oliveira, que ele começa aquela música que ele diz: Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. E ele vai, num momento, ele chega no meio desse louvor e ele diz: o problema não é o ministério de louvor, o problema não é o pastor, o problema sou eu. Percebe? E geralmente, de forma assim, não podemos, claro, nunca generalizar, né? Seria incorrer num erro lógico, uma falácia lógica, né? Nós não podemos generalizar, contudo, há uma possibilidade aqui de uma grande proporção, numericamente falando, de pessoas que vivem trocando de denominações ser decorrente de problemas que estejam nesta pessoa e não nas demais. Isso é muito plausível,
e é algo constatável geralmente, porque ela muda daqui, chega em outro lugar, começa a acontecer os mesmos problemas no outro lugar. Percebe? Aí ela, aqui também tem esse mesmo problema. Ela vai para outro, não entendendo que muitas vezes quem está produzindo aquele problema é ela. Então, é preciso olhar para nós mesmos. Se nós não entendermos isso, o que é nosso e o que é do outro, ou seja, o que é na minha vida que está me prejudicando e o que é da vida do outro que possa também estar me prejudicando. Se nós não sabermos separar isso, nós vamos viver uma vida, lamentavelmente, sem entender que sempre que está ocorrendo um problema em tal situação, isso não é culpa dos outros, e sim é uma culpa minha. Ok? Tem uma lenda que se encontra nesse livro aqui. Esse livro aqui, vou tirar não, que tá. Acho que é nesse. Se não é nesse, é em outro. Não é nesse, não, é em outro. Se não tá, tem um livro aqui onde tem uma lenda norueguesa, lá da Noruega, que eu gosto muito. É uma lenda que eu usei diversas vezes dentro de sermões que eu prego, enfim. Que é a ideia de um fazendeiro que tem uma fazenda e tal, e esta fazenda prosperava e tal, e quando tinha a plantação, estava tudo plantado, tinha um monstro que destruía toda a plantação, destruía tudo aquilo que aquele fazendeiro produzia. E um dia esse fazendeiro então resolve lutar contra esse monstro. Ele então pega uma faca e tal e vai para atacar o monstro e acabar com aquele problema, com aquilo que estava destruindo, no caso, a vida dessa pessoa de prosperar, a vida dessa pessoa no seu modo de ser, né, das suas conquistas. E quando era à noite, ele chega, está tudo destruído, a casa está toda destruída, está tudo destruído, e ele então vê o monstro. E ele então incorre num embate físico com esse monstro, tentando esfaqueá-lo. E aí ele sai enrolando no quintal dessa casa, na fazenda, e a lua estava coberta pelas nuvens. De repente, um vento afasta as nuvens de frente à lua cheia, bateu então ele em cima do monstro para dar a facada crucial para acabar com a vida daquele monstro. E quando ele olha para a face do monstro, à luz da lua, ele vê a sua própria face. Moral da história é que quem destruía a vida dele, ela é ele próprio. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Se nós não entendermos isso, claro que nós não podemos incorrer na ideia de que sempre é culpa nossa, né? Porque senão você vive uma vida de culpa, que também algumas coisas não cabem a você. Agora, algumas e aquelas que são de nossa responsabilidade, nós temos que assumi-las. Nós temos que buscar resolução para isso. Ok? Então Paulo convida a entendermos que só tem um corpo, só tem um espírito. Independentemente da denominação que você fique buscando estar, só tem uma igreja. Então nós temos que tentar resolver o que está de errado muitas vezes conosco. Ok? Mas continuando, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, aqui é a ideia que eu disse no início, a concepção de unidade. Tudo procede do mesmo Deus. Deus é só um. Então não adianta ficar buscando, como eu disse, se o lugar é adoecedor, se é um lugar problemático, se é um lugar que tem condutas assim meio estranhas, de fato, eu, por exemplo, não congregaria num lugar desse jeito, correto? Contudo, se é um lugar onde a palavra é exposta, onde busca-se resolução dos problemas, onde busca-se uma seriedade na conduta daquela denominação, eu acredito que é preciso nós termos um esforço aí de entender e conseguir conviver com o diferente, né? E não ficar buscando. E pior, né? Quando fala que ele vai entrar nessa questão de dons, pior é quando uma pessoa sai para ficar procurando revelações. Aí é o fim da picada. Aí é alguém que de fato não entendeu nada de evangelho, não foi ensinado, depende, claro, de cada caso, mas é alguém que não entendeu nada.
porque a revelação já está dada, é a Escritura Sagrada. O que vem aí de forma esporádica aí são complementações que têm que ter fundamento nas Escrituras Sagradas. Se não tiver, não vale absolutamente nada, né? Nada. Percebe? Como disse o apóstolo João, é preciso examinar as profecias. E se elas não... e como examinar os espíritos para ver se procedem de Deus. Se a pessoa não entendeu esses quesitos básicos, beabá da fé, isso aqui, 5 meses de crente, já tinha que estar ouvindo isso, já tinha que ter está tendo esse tipo de ensinamento no lugar onde você congrega. Sinceramente, se você nunca ouviu, piorou, né? Aí piorou. Então, se a pessoa fica buscando essas coisas, sai e não entendeu que existe uma unidade, é unificada em Cristo, é unificada em Deus, porque só tem um Deus, né? E aí isso abre margem para todo dia ficar abrindo a igreja uma em cima da outra. Uma na esquina, outra na outra esquina, outra na outra esquina, outra na outra esquina, porque não conseguem se manter firmados e não ter nenhum tipo de esforço em conviver com aquele que pensa diferente, aquela que não pensa da mesma forma. Ok? Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, versículo 7 e 8, né, Paulo diz dessa graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, que, ou seja, segundo a proporção do dom de Cristo, primeiro, você tem que entender que dom é um presente, né, é um favor, é um presente. Só que aqui, no versículo 8, Paulo evoca o Salmo 68, verso 18. Se você for no Salmo 68, verso 18, vai dizer dos presentes, certo? Das premiações que o Senhor ganhou, ou seja, o Senhor Jesus. O Salmo é um salmo profético, é um salmo que indica da vitória de Jesus na cruz. E aí, Jesus não só ganhou os presentes, como Jesus resolveu repartir esses presentes entre os homens. Percebe? Ele obteve vitória na cruz, e quando ele obteve a vitória, ele não ficou para si só com os presentes que o Pai lhe ortogou. Não, ele dividiu, vamos assim dizer, ele ortogou também aos homens parte desses presentes. Ok? É preciso lembrar que o Salmo 68 era muito celebrado na época de Pentecostes. Então a ideia, veja bem, e quando isso provavelmente vem à mente de Paulo ao escrever aqui aos Efésios essa parte, justamente porque quando o Senhor vence e é concedido a ele honrarias, né, por ter vencido o seu Calvário, literalmente, o Senhor então vai repartir o dom. E quando é que o dom do Espírito é concedido? Exatamente ao findar da festa de Pentecostes. Percebe? Então, aqui, acredito que há aqui uma intenção de Paulo de fazer esse vínculo lá, buscando esse Salmo 68, verso 18, com essa concepção que foi dada no Pentecostes, né, porque era celebrar esse salmo, era muito entoado, né, o salmo é um cântico, era entoado muito na véspera e na época de Pentecostes. Então ele faz esse vínculo do dom, né, que em Cristo os homens recebeu. Percebe? Então há aqui uma vinculação com o Antigo Testamento e uma, vamos dizer assim, Paulo já queria dizer que havia uma representação lá no Salmo 68, indicando que isso está acontecendo. Esse versículo está quase que literalmente lá no Salmo 68, verso 18. Ok? E ele diz assim, ora, que quer dizer subiu, senão que também desceu, que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ou seja, Cristo foi sepultado, não é? E a Bíblia diz que ele foi anunciar, o apóstolo Pedro diz isso, anunciar a vitória, né? Ou seja, ele venceu, conseguiu viver aqui nessa terra sem pecado, até porque veio para isso, e era e é o Senhor, né?
Então, isso quem não conseguiu foi todos os demais homens. Jesus é o único que conseguiu. Então ele vai anunciar até nas regiões mais baixas, né, a sua vitória, bem como é ele também que sobe. Então o Salmo, se não falha a memória, Salmo 24, agora me falha aqui, não me recordo bem, né, que diz: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, o Senhor da Glória. Quem é esse o Senhor? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Veja bem, ele subiu. Ele foi levantado às mais altas, fica aqui até um pleonasmo, né, as mais altas alturas, até os mais altos lugares celestiais. E lá ele então entra como vencedor. E ele, a partir desse momento que ele vai, ele leva consigo ou contigo cativo o cativeiro. Ou seja, aqueles que estavam presos, aqueles que eram escravizados, agora estão cativos por ele, Cristo, nas regiões celestiais. Percebe? Porque ele ganhou o céu e agora somos, como disse Paulo anteriormente, prisioneiros em Cristo. Contudo, ser prisioneiro em Cristo é óbvio que é diferente de ser escravo do diabo. Percebe? E ele continua. No 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, todas as coisas foram preenchidas, enchidas, foram construídas, foram criadas por ele. E sem ele, nada do que se fez teria se feito, né? Como diz o Evangelho de João. Então, ele se cumpre nele e retorna a ele todas as coisas. Ok? E ele continua no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui há uma questão muito importante, que é aí essa divisão de dons que Cristo concede ao seu corpo, né, na terra, a igreja no caso, e que cada um destes coopera para uma finalidade, que ele vai dizer no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós é um componente para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, né? Para que vá sendo fortalecida a esperança até a volta de Cristo. Por isso que uns são evangelistas, outros são pastores, outros são mestres, outros fazem outros tipos de serviço na igreja, porque cada um de nós compõe o corpo de Cristo. Né? É como se você olhar para a sua mão, tem 5 dedos, todos são diferentes uns dos outros, né? As falanges são diferentes umas das outras, contudo, cada um aqui, se tirar uma, nós sentimos a falta que ela faz. Ou seja, aqui há uma complementariedade. É para ser complementar e não excludente. Este dedo não é melhor do que esse não é melhor que esse, porque é só tirar um que você vai entender o quão faz falta esse dedo. E aqui também tem um outro componente, porque nós estamos vivendo um período onde tem gente dizendo que não tem pastores, não precisa de pastores. Assim, eu queria saber de qual Bíblia eles estão tirando isso. Ele fala, meu pastor é Cristo. Não devem ter lido a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, repreendendo aquela concepção da igreja de dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Essa passagem eles não devem ter lido. Como também não leram essa, que ele deu uns para pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, enfim, ele fez assim. Essas pessoas querem saber mais do que o próprio Jesus. Percebe? E dizer que não precisa de pastor. Porque tem aí uma birra, tiveram decepções, sei lá, na denominação a qual fizeram parte, tiveram uma experiência negativa com algum tipo de liderança que viveram, ou, como eu disse anteriormente, pode ser um problema nessa própria pessoa e ela só vê problema nos outros.
né? Também é uma possibilidade, claro. E geralmente, como eu disse anteriormente, esse é o quesito. Agora, dizer que não precisa de pastor, assim, é rasgar o Novo Testamento. Rasgar o Novo Testamento. Porque se você pegar, por exemplo, a carta aos Hebreus, também lá diz, né, sobre o cuidado que devemos ter com os nossos pastores, com aqueles que velam pela nossa alma, porque hão de dar conta, são aqueles que são como os que hão de dar conta delas. Não percebe? Obedecei a vossos pastores, está lá em Hebreus. Mas não, o Novo Testamento é rasgado por essas pessoas. Não é rasgado, esses textos são rasgados. E aí é óbvio que as denominações, que são expressões humanas, organizações humanas, do corpo místico e transcendental de Cristo aqui nessa terra, têm seus problemas, têm as suas contradições, têm as suas nuances lá que não são muito agradáveis e não são muito legais. E eu sou de total concordância de que isso é verdade e indiscutível, porque foram feitas e organizadas por seres humanos. Então é óbvio que vai ter problemas. Contudo, isso não significa que eu tenha que me afastar por completo desse tipo de lugar, né? Como eu disse, busque aquele que é mais próximo das Escrituras e que tente viver o menor número de problemas, ou pelo menos tente resolver o maior número de problemas possível que tem lá dentro. Agora, isso não significa afastar totalmente da denominação, porque eu não concordo com a forma de uma liderança. Isso aí, infelizmente, se não consegue ter uma liderança humana, quem vai obedecer a Deus, a quem nunca viu, é muito difícil. Como disse o apóstolo, né? Aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu próximo é mentiroso, porque como pode amar a Deus a quem nunca viu e não ama a seu irmão a quem vê? Sim, é disso. Não há um esforço, né, para se obter paz por essas pessoas mediante o Espírito. Essa é que é a verdade. Podem tentar distorcer, podem tentar fazer uma ginástica mental, malabarismo com palavras que convence só aqueles que não compreendem absolutamente nada ou quase nada das Escrituras Sagradas e não fazem uma meditação, por exemplo, num texto como esse, que está claramente dizendo que ele deu, sim, uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, enfim, né, para o aperfeiçoamento dos santos. Essa pessoa acha que ela não precisa de ninguém para ser aperfeiçoada. Ela acha que ela é autossuficiente para viver sozinha, longe de uma denominação, longe de uma congregação, longe de seus demais irmãos. E aí encontra força em alguns canais de youtubers por aí que se dão uns de pastores. Eles dizem isso, mas querendo ser eles os condutores dessa pessoa. Por exemplo, tem o Caio Fábio, que é um que teve seus insucessos, teve os seus grandes e muitos problemas dentro da denominação presbiteriana do Brasil, e aí criou o tal do papo de graça, né? E ali ele distorce claramente, dado a uma leitura teológica liberal, a vários textos das Escrituras, e ali diz que está tudo em paz, é assim que as pessoas devem viver, que não precisam de denominação, que não precisam. Sim, é triste e lamentável ainda ter cristãos que caem nesse tipo de conversa, não percebendo que o que essa pessoa quer é justamente liderar pessoas. Ela quer ser o pastor dessas pessoas, né? Mas é contraditório em si o discurso, né? Qualquer um consegue fazer essa leitura com o mínimo aí de uma leitura de um livro de psicologia, de psicanálise, enfim. Você já logo entenderia o que está por trás do discurso daquele sujeito que ali está falando. Mas então não caia nisso. Ele deu sim, como está aqui claro para todos nós. Uns para mestres, outros para pastores, e tudo isso para o aperfeiçoamento dos santos. Não que um considere ou seja melhor do que o outro, porque não é. Somos todos nós chamados por Deus mediante a sua graça, e todos nós vamos e precisamos da graça de Cristo para sermos salvos. Ok? Vai continuar. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou a perfeita condição de homem, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, até a volta de Jesus. Não tem essa de que chegou, eu não preciso mais de ficar na igreja, porque até que
essa pessoa chegou à perfeita condição da fé, de unidade na fé? Eu acho que não, porque só de não suportar estar sob uma liderança em relação com o diferente, com o contraditório, em condição de estar algumas vezes ouvindo de coisas que não concorda, já demonstra que essa pessoa não entendeu o que é a unidade da fé, né? E é até a volta, até a completude, até a condição perfeita de varão. Quem aqui é perfeito? Eu não sou. Eu preciso, assim, aprender demais. Se essas pessoas não precisam, meus parabéns, né? Eu acho que já tem. Eu estou aqui na minha frente com o highlight ligado, você deve estar vendo a lente do meu óculos, e você vai inverter esse highlight e colocar sobre a cabeça da pessoa, vai ficar como uma auréola de um anjo, porque, né, não está na mesma condição que todos os demais seres humanos. Se ela se sente na condição perfeita, né, de unidade da fé, eu ainda não. Preciso e muito ser aperfeiçoado, preciso e muito do meu líder, do meu pastor, para me ensinar algumas coisas, para que me instrua em algumas coisas que eu ainda não tenho discernimento, que eu ainda não entendi. Ok? Continuando, né? E aí, 14. Para que não mais sejamos como meninos. Isso aí são meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Precisa agora de mais? Está desenhado para nós aqui. O que eu acabei de falar, usando esses exemplos dos youtubers, desse discursinho de que não precisa de igreja, que não precisa das pessoas. Percebeu? É artimanha de homens que induzem a erro. Está aqui. Nas escrituras sagradas já tem para nós os pressupostos básicos para entendermos esse joguinho. Como eu falei de livro de psicologia, nem precisa, está aqui. Explicitado para todos nós. É isso. O que está por trás desse discurso é isso. É induzir as pessoas ao erro. É induzir as pessoas para ficar sob o jugo deles. Estes que querem dizer que não precisa de pastores, que não se tem pastores, são pessoas, assim, infelizmente, ignóbeis, são literalmente, como aqui está dizendo aqui, e quem segue esses ventinhos de doutrina são como meninos. Nós precisamos justamente uns dos outros para não sermos como meninos, levados para qualquer coisa que nos fala. Olha que interessante, porque a criança é curiosa. Percebe? Há uma ideia de uma curiosidade aqui. Não que é de forma negativa ser criança, ser menino. A ideia está na curiosidade. De ficarmos, olha que interessante, porque a criança está aprendendo, descobrindo. Percebe? Pô, ela está entrando em contato com o mundo. Então ela está aprendendo. Tudo que ela vê, quando começa, você já deve ter visto, uma criança quando está aprendendo a ler, toda placa ela lê, ela fala, ela lê uma propaganda, ela lê, ela vai, porque ela está aprendendo, vai querendo exercitar aquela curiosidade que nela foi suscitada. Então com a doutrina é a mesma forma. Se você não tem alguém que vai lhe ajudando a aperfeiçoar a sua condição de entender o que é ser cristão, logo você pode ser induzido e cair em seguir pessoas por qualquer tipo de vento de doutrina por curiosidade na fé. Aí você vai daqui, vai para ali e acaba sendo induzido ao erro. Ok? Então não sejais meninos. Aí ele diz no 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós devemos crescer em Cristo. Para isso, hoje nós somos disponibilizados de um arsenal de livros bem escritos, bem fundamentados, partindo das Escrituras, com líderes formados, com líderes com a condição de nos ajudar, né? Hoje há uma preocupação da igreja de buscar ter lideranças que consigam passar para a sua igreja, passar para a sua comunidade as condições basilares da fé, né, com uma formação teológica e tal. Para quê? Para que isso aqui aconteça. Para seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, crescer em Cristo. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos buscar isso. Um crescimento, porque crescimento
corresponde, lembre-se da expressão primeira aqui que ele utiliza no versículo anterior, a questão de menino. Quando você é menino, geralmente você é uma pessoa imatura, por várias questões, né? Pelo desenvolvimento humano, pela uma questão psicológica, por uma questão subjetiva, por uma questão biológica, você ainda não tem condição de ser uma pessoa completamente madura, correto? Então você vai crescendo e vai conseguindo ganhar então maturidade. Mas isso vem através da verdade e do amor naquilo que é o cabeça, ou seja, que é Cristo. Tá bom? Continuemos. 16. De quem todo o corpo, ou seja, de quem Cristo, né? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, ou seja, aí ele está usando aqui uma analogia com o corpo humano, as articulações, né? Ó, que eu quero movimentar esse braço, há aqui uma união que se chama essa articulação que se tem aqui nos nossos joelhos, nossos tornozelos, correto? São essas articulações, né, que é bem ajustado, ó, e que nos dá movimento, e que nos ajuda a movimentar, a caminhar, que nos ajuda a ter atitudes, a ter ação, a conseguir nos movimentar, né? Toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, todos nós somos interdependentes uns dos outros dentro de uma comunidade cristã. O nosso corpo é totalmente ligado uma parte à outra, né? por uma ramificação a qual no senso comum chama de nervos, né? Mas que os neurônios estão ligados aí no corpo inteiro. A gente acha que neurônio está na região do cérebro, da cabeça e tal. Não, está no corpo inteiro comunicando. E aí essas articulações fazem o nosso corpo estar bem ajustado e funcionar de uma maneira eficiente para então o crescimento, né? Da nossa capacidade aí de movimentação, enfim. Tá bom? Assim funciona a igreja. Há uma ideia de interdependência mútua o tempo inteiro. Independentemente se é apóstolo, se é pastor, se é membro, se é não sei o que, se é não sei o que, se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, não interessa. Somos todos interdependentes uns dos outros. 17. Portanto, isto que ele disse agora anteriormente, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mais uma vez eu recorro ao que eu havia dito anteriormente. Você não deve ficar, eu não concordo com tudo. Eu não concordo com tudo também. Mas, contudo, eu tenho que ter a maturidade de entender que o meu não concordar não significa que eu tenha que ter uma ruptura com as pessoas e com o lugar onde eu estou, com a comunidade aonde eu pertenço. Percebe? É ter essa maturidade, é ter essa condição. Na minha avaliação, é uma condição de inteligência emocional que você precisa ter. Isso é possível desenvolver. Quem não tem, é possível desenvolver ela. Porque isso vai, como eu disse anteriormente, vai servir para ser aplicado em outras áreas da vida. Na família, no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar você aplica isso. Não só na igreja. Essa condição de conviver com o diferente. Né? E não andar, claro, a partir de agora que somos cristãos, segundo os nossos próprios pensamentos, segundo o curso dos nossos pensamentos. Porque nós temos, como eu disse lá no início do estudo do capítulo 4, nós temos aqui uma nova praxis de vida, né? Uma nova forma de caminhar, new life, né? Uma nova vida, ok? Aí nós temos que buscar caminhar nessa nova vida, caminhar nessa novo modelo de enxergar a vida, ok? Vamos lá. Obscurecidos de entendimentos alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem,
pela dureza do coração. Isso falando dos gentios, de quem não está em Cristo, quem não está em Deus. Né? Obscurecidos pela sua própria ignorância. Ou seja, ignorância, lembre-se, é falta de conhecimento. Não é que a pessoa não vai viver eternamente daquele jeito. Contudo, até que haja um esclarecimento dessa situação, né, em que ela se encontra, ela vive obscurecida. Ela vive na ignorância, como nós vemos. Né? E aí Paulo, lá em Atos, diz: Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Né? Todos nós vivemos tempo de ignorância. Eu vivi muitos anos na ignorância. Ignorância de quê? É sempre bom deixar claro. Ignorância da revelação do Evangelho, do conhecimento de Cristo, do conhecimento da obra de Jesus. É disso que se trata. Tá bom? Da ignorância em que vive pela dureza de vosso coração. 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, é aquela conduta não cristã, e que o cristão deve fugir e lutar contra ela. Buscar viver em santidade, buscar o aperfeiçoamento, através das Escrituras, através do seu pensamento, através, né, do que o Senhor nos disponibilizou como ferramenta para caminharmos. Ou seja, a revelação na sua palavra. Ok? 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ou seja, nós não é um convite a não andarmos assim mais. Andávamos outrora, agora precisamos modificar essa forma de viver, não é? Porque não foi isso que Cristo nos ensinou. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Percebe? Que aqui a pessoa precisa ser instruída em Cristo. Por isso que eu disse que se o lugar onde você congrega, o lugar, a comunidade onde você está, é um lugar, infelizmente, adoecedor, que não instrui nas Escrituras, logo é um lugar que de fato é preciso você se distanciar dele. De fato, não é um lugar bom para se estar, porque você deve ser instruído em Cristo, tendo texto dentro do contexto, explicando todas as conjunturas históricas, culturais, aonde tudo estava acontecendo, e a aplicabilidade disso teologicamente na vida cristã, na praxis da vida cristã, né? na forma de ser cristã. Se isso não te é passado, não te foi passado, alguma coisa está errada aí. Né? Porque só sai da obscuridade quem recebe a iluminação. Se você não receber a iluminação, você continuará vivendo no lugar obscuro, escuro, sem a iluminação do Espírito, sem a iluminação das Escrituras Sagradas. Né? E aí é bom lembrar de que, como diz Gênesis, né, que a primeira questão que Deus disse é: haja luz, e houve luz. E Jesus disse: eu sou a luz dos homens. Se você não recebe a instrução em Cristo, você logo continuará dentro de uma denominação, dentro de uma, independentemente se se diz evangélico, se se diz cristã, se tem gente lá gritando, rodando. Inclusive aí eu já acho que já tem uma pouca iluminação do Espírito. Me desculpe, né? Aqui há uma baixa capacidade, uma precariedade de exposição das Sagradas Escrituras. Geralmente é isso que acontece nesses ambientes, né? E aí você pode continuar ali 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos que você não recebeu e não está recebendo instrução de Cristo Jesus. Ok? É lamentável, mas essa é a verdade, né? 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Ou seja, nós temos que abandonar a nossa prática antiga de vida antes de estarmos em Cristo. Algumas coisas que eu fazia antes de estar em Cristo, eu devo fugir e não fazer mais. Fugir do velho homem, fugir da velha criatura. E fugir não significa, lembre-se sempre disso. Porque eu já disse isso aqui na igreja, mas falo para vocês também. Tem-se uma interpretação, porque eu fui liberto. Não caia no engano de achar que você não pode voltar a fazer tudo que você fazia e voltar pior. Porque você ainda é humano, você ainda vive na terra, você ainda peregrina na terra e sua carne está aí.
Então não caia nesse engano. Fui liberto. Ser liberto significa que você tem condição de lutar contra essa natureza humana, essa natureza caída desde Adão. É isso que significa estar liberto. Estar liberto não está completamente, vamos assim dizer, descolado dessa natureza. Como diz Paulo aos Gálatas, e nós vimos, quem está aqui acompanhando os estudos na igreja, vem na igreja de semana, terça e quinta-feira, já aprendeu. Lá em Gálatas, Paulo deixa claro qual é essa labuta entre carne e espírito. Há uma constante guerra. É algo diário. Não é algo de um ano para o outro. Não, é todo dia essa luta está acontecendo. Percebe? E ela vai continuar acontecendo até o dia em que nós não estivermos mais em carne. Aí, de fato, termina essa luta. Porque aí você já não tem mais essa matéria, a qual a Bíblia chama de carne, a qual pode ser entendido como uma conduta errática diante de Deus, a qual nós chamamos na igreja de pecado. Ok? 23, né? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Isso aqui também é muito interessante, essa renovação no nosso próprio entendimento. Eu fico vendo a igreja tentando impor às outras pessoas o seu modelo de vida. E isso tentando, inclusive, levar para a política, o modelo de vida cristão, tentando criar uma teocracia, por exemplo. E isso aí, existem os vou usar aqui uma terminologia de um filósofo chamado Michel Foucault, esses micropoderes, né, que cada um de nós exerce aí no meio social, e que você tenta transportar isso para os outros lugares. Ou seja, você quer que a sua família inteira tenha conduta cristã, mas se eles não quiserem, mesmo que você ensine, pode ser seu filho, sua filha, pode ser seu pai, sua mãe, mas se eles não receberem de Deus a iluminação do Espírito, não adianta você querer que o outro tenha essa conduta. Eu fico vendo a igreja tentando impor, inclusive ao homossexual, não ser homossexual. Eu não sei de onde tiraram isso. Da mulher que não é cristã, não fazer aborto. Se você, mulher cristã, não faça você o aborto. Essa aplicabilidade é para nós, é para quem crê. Renovação do vosso entendimento. Eu devo agir assim. Eu vou buscar agir assim. Percebe? Porque a bebida alcoólica. Não, então nós não bebamos. Droga, você, nós não usamos. Eu não estou dizendo que outras pessoas podem usar, ou que devam, melhor dizendo, usar. Eu não acho que devo. Contudo, eu não devo querer impor ao outro o meu modelo de vida. É o meu entendimento que tem que ser renovado. Como eu disse no início desse estudo de hoje, independentemente da cultura onde eu estou, eu tenho o meu entendimento e eu devo renová-lo no espírito. Então, mesmo que a cultura, mesmo que a sociedade viabilize eu fazer algumas coisas, eu não irei fazer porque sou cristão. Eu renovo o meu entendimento. Isso não significa que eu tenho que impor para a sociedade. Isso não existe. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu fico vendo a igreja entrando em umas coisas que não cabe a ela. O que cabe a nós é pregar para aqueles que estão lá fora e que queiram ouvir o evangelho. Nós estamos aí anunciando. Estou aqui nas mídias sociais, estou aqui numa mídia que tem alcance, anunciando. Se chega ao alcance de quem é a favor de aborto, de quem é a favor da legalização das drogas, ou de alguma outra pauta desse tipo, né? E a pessoa diz, olha, de fato eu começo a entender isso aí que você está querendo dizer, eu também quero viver esse tipo de vida. Aí a pessoa vai, percebe? Mas não cabe à igreja impor às pessoas o que elas vão viver. O que é isso? Aqui é uma falta de discernimento, uma falta de inteligência, me desculpe. Eu fico vendo isso, é um fanatismo religioso, que a pessoa não entendeu, está aqui. É o meu entendimento, é o seu. Você crê? Faça você o que Deus te disse para fazer, o que as Escrituras estão te dizendo para fazer. Então, eu sou cristão, eu sou casado, minha esposa fica grávida. Vamos abortar? Não é uma conduta cristã. Então, para a minha vida, para a vida da minha esposa, nós não adaptaríamos e nós não vamos acatar isso, mesmo que tenha um projeto de lei, mesmo que seja viabilizado por meio de leis no meu país. Deu para entender isso aqui?
né? Porque infelizmente eu fico vendo algumas coisas que eu fico assim, eu não estou entendendo por que a igreja está tentando entrar numa coisa que não cabe a ela. A igreja quer estabelecer uma teocracia, uma vez que a própria Bíblia diz que essa teocracia só vai se estabelecer no dia que Jesus voltar. Não entenderam nada? Não leram as Escrituras. Né? Tá aqui escrito. Mas, enfim, né? A gente está aqui, claro, para ajudar e esclarecendo. Então não seja você um cristão chato, um religioso, fanático, louco, que quer todo mundo fazendo as mesmas coisas. Isso não vai acontecer. Esquece. Sociedade sempre foi desigual, sociedade sempre foi cruel, desde sempre. Percebe? Sempre vai ter essas... Agora, você renove o seu entendimento em Cristo. A sua família, tente passar esses valores para a sua família. Quem vai seguir? Só Deus o sabe. Tá? Então é muito importante isso. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Percebe? Nós devemos revestir do novo homem. Eu, você que é cristão. Agora quem não é, o que a gente pode fazer? Ele quer viver daquele jeito. Ele quer ter aquelas opções, ele quer ter aquele tipo de atitude. E nós temos que saber entender isso. Se nós não soubermos, nós vamos virar essas pessoas chatas e fanáticas, fanatizadas. A própria palavra fanática, já temos aqui um problema, né? Fanatizados é uma ideia de radicalidade, de uma idolatria. E nós não podemos incorrer nesse erro. Percebe? Mas continuando, 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Percebe? Ele está dizendo assim, todo mundo no planeta para de mentir. Não, você. Deixa a mentira. Para de mentir. Fale a verdade para o seu próximo. Você que é cristão. Eu. Somos nós. Assim devemos nós agir, que somos cristãos. E ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não lance luz sobre essa parte obscura, né, que há em todos nós. Que quando nós podemos incorrer na ira. Não peque. Não fale com o outro. Não xingue. Não humilhe o outro. Entende? Quando você estiver irado. Porque aí você está lançando sol sobre esse lado seu, no momento de ira. E aí logo você vai falar coisas que não são agradáveis e não vão servir para ajudar o próximo. Percebe? E sim, muitas vezes para ferir, para abrir ali feridas, para machucar o outro. Né? Mas aí ele vai dizer, nem deis lugar ao diabo. Porque quando nós iramos e pecamos, nós estamos abrindo uma brecha para que o inimigo entre por ela e ali comece a minar a nossa relação com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Okay? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Percebe? Ele está dizendo, você que tinha uma má conduta antes, agora modifique essa sua conduta. E é necessário entender que, primeiro, ele não está dizendo uma questão egoísta, que é para mim só. Não, trabalhe para que você tenha com que acudir, para que você tenha com que ajudar ao próximo. Percebe? Fazendo com as suas próprias mãos, sem tirar. Não queira dar um de Robin Hood. Roubar do rico para dar ao pobre. Não, isso não existe. Para o cristão, isso não existe. Né? É fazer o certo. É ter a conduta correta, independentemente de qual área que essa pessoa esteja inserida, inclusive aos políticos, que são cristãos. Estou tirando porque eu ajudo o pessoal da minha cidade. Não, me desculpe, está roubando. Faça com suas próprias mãos, faça com as suas condições, faça com o que lhe foi proporcionado, ok? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Entendeu? Nós devemos fugir dos embates quando a gente está em ira, porque a gente vai falar palavras que não edificam o próximo. Mas temos que liberar palavras sobre o próximo, palavras que venham gerar edificação nas pessoas que nos ouvem. Isso é fácil? Não é. Porque como diz Tiago, né, no capítulo, se não me falo a memória, capítulo 3 de sua carta universal, ele fala que aquele que refreia sua língua é varão perfeito. Percebe? A gente erra.
A gente comete erros, a gente comete equívocos, principalmente no nosso falar. Contudo, nós devemos esforçar-nos para errar menos. Né? Isso aí é como, mais uma vez eu repito, essa é a ideia de ser liberto. É você ter essa condição agora de refrear quando você está irado. O que muitas vezes você não tinha, muitas vezes, essa condição quando não estava em Cristo e o Espírito de Deus não habitava na sua vida. Bom, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, aqui Paulo usa de uma terminologia que nós chamamos na teologia de antropomorfismo. Ou seja, é da forma humana, né, é da forma humana a algo que procede de Deus. Porque quando você usa a questão de sentimento, que é um sentimento humano, a tristeza, você atribui a Deus, que o Espírito Santo é Deus, então ele está atribuindo um sentimento que é humano à pessoa de Deus. Isso se chama antropomorfismo. Tá? Então Paulo usa aqui de um antropomorfismo para explicar que nós devemos fazer e ter uma vida coerente com a vontade de Deus. Porque quando, vamos usar como uma analogia com os filhos, quando seu filho te desobedece por algo que você está querendo que ele faça para ser o melhor para ele, porque você tem mais experiência, você tem mais condição de entender o resultado, o possível resultado daquela conduta dele ou dela, né? Aí você busca orientá-lo naquilo e ele desobedece, aquilo te entristece. E esse entristecimento, Paulo aqui, vamos assim dizer, ele usa dessa analogia para explicar que nós devemos andar na conduta proposta pelo Espírito de Deus, e não o contrário desta. Né? Bom, continuando. Eu estava em outro lugar. Versículo de número 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Percebeu aquilo que eu falei no início? Nós temos que procurar viver em paz. E isso nós fazemos suportando uns aos outros, porque nós só temos contradições. Nós temos questões que pensamos diferente, agimos diferente, interpretamos o mundo de forma diferente. Se nós não entendemos isso, nós vamos viver em gritarias, em brigas, guerras. Percebe? E Tiago vai dizer, de onde vêm as guerras, as dissoluções? Vem do nosso coração. Percebe? Então nós temos, e aqui coração, entenda-se, das nossas formas de pensar. Então nós temos que buscar reformular diariamente, enquanto cristãos, a nossa forma de interpretar a vida e a nossa relação com os outros. Para que venhamos minimizar ao máximo essas guerras, essas brigas, essas gritarias, essas dissoluções, enfim, que existem nas relações humanas. Né? E aí, por último, no versículo 32, e aí é o resultado, né? Ou o que deve ser feito. Evitar isso que ele diz no 31 e buscar antes, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. É simples assim. Né? Nós devemos fazer assim, perdoar uns aos outros como Deus os perdoa. Não é isso que nós precisamos fazer. E Jesus chegou a ser radical nisso. Quem não perdoa o próximo as suas dívidas, também não vai ser perdoado o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas dívidas. Isso significa que Deus condenará quem não perdoa o seu próximo. Por isso nós temos que suportar uns aos outros. Isso é muito sério. Né? E como eu disse, tem gente que prefere sair da denominação de ele e ir para outra do que resolver aquele problema perdoando as pessoas e sabendo lidar com o contraditório, sabendo lidar com a imperfeição do outro. Porque essa pessoa acha que é perfeito, que tudo que ele faz é muito bom. E não é. Talvez é uma das piores pessoas para se dar na vida e ela culpa todo mundo em volta dela, mas não olha para os buracos na alma que ela mesma tem. Né? E que precisam ser sarados, curados e cicatrizados. Isso é um bom indicativo. Espero que nós tenhamos aqui discorrido bem no capítulo 4 e, se assim nos permitir Deus, na terça-feira que vem entraremos no capítulo número 5. Bem, vamos fazer uma oração e graças a Deus. Hoje passou um pouquinho os minutos, né, que eu disse aqui que podia variar. Quem viu os vídeos anteriores, lembra que eu
comentei isso, alguns podem ser menos de 1 hora, alguns podem ser um pouquinho mais, enfim. Bom, então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendigo o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia. Senhor, que tu possa estar conosco, nos ajudar durante esse período pandêmico, que o Senhor possa estar conosco, a tua igreja, nos ajudar a aperfeiçoar cada dia, para que nós obedeçamos mais e mais o Senhor. Para a glória, honra e louvor do teu nome, é o que eu peço e agradeço neste momento, em nome de Jesus. Que o Senhor também, meu Pai, possa visitar as famílias das mais de 300 mil pessoas que perderam suas vidas aqui no Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, das igrejas, do teu povo. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos sustente e guarde. E que em nome de Jesus, que essa situação venha passar. E o Senhor venha a ser glorificado. Leve-nos enquanto igreja ao arrependimento dos nossos pecados e delitos. E que as mãos do Senhor de misericórdia, como disse o profeta Abacuque, na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Lembre-se, Senhor, de nós e tem misericórdia das nossas falhas e dos nossos erros. Esteja sobre todos nós, não só hoje, mas todos sempre, Senhor. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Domingo sai um novo vídeo com um sermão para abençoar a sua vida. Fique em paz e eu fico com a sua vitória, em nome de Jesus.